Bom, a Copa do Mundo ela está se aproximando e cada dia que passa, vamos chegando mais próximos da Copa do Mundo, nos damos conta de que essa pretende ser e essa vai ser a Copa mais difícil de todos os tempos. E no vídeo de hoje eu vou contar para você aqui alguns pontos que eu considero cruciais para tomarmos essa decisão aqui. Vamos conversar eu e você juntos aqui para a gente tentar debater aqui se essa será de fato a Copa mais difícil do mundo, né, de todos os tempos, e o porquê. Para você que não me conhece, eu me chamo Matheus, sou amante e apaixonado por futebol e neste canal aqui você vai encontrar os mais variados tipos de conteúdos de futebol. E para a gente começar, para falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, que ela já é o torneio mais desejado entre jogadores e torcida, a Copa do Mundo ela também traz um prestígio muito grande e a Copa do Mundo de 2026 promete e vai ser, sem dúvida nenhuma, a Copa mais difícil de ser disputada. E alguns pontos bem claros para a gente colocar aqui é o aumento do número de seleções, de 32 teremos 48 seleções participantes e isso dá uma margem aí para erros mínimos. Então todos os jogos terão que ser a vera, então todo jogo vai ser uma final e isso não é apenas uma força de expressão, porque qualquer jogo, qualquer resultado, seja ele empate ou derrota, pode significar a desclassificação de uma seleção na fase de grupos ou a classificação de outra. E esse ponto, né, da imprevisibilidade que a Copa do Mundo consegue nos trazer e que ela vinha nos trazendo nos anos anteriores, a gente consegue aí notar que quanto mais seleções, né, mais o erro torna-se crasso. Então, todas as seleções, incluindo Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, Inglaterra, todas essas seleções que são tidas aí como grandes favoritas, elas podem simplesmente serem eliminadas da Copa por um erro mínimo, seja por um cartão amarelo, que gerou uma expulsão de um jogador importante, ou a suspensão de um jogo que vem a seguir, e mais do que isso, ela também gera a imprevisibilidade de, por exemplo, um gol ser o suficiente para eliminar uma seleção forte. Então essa Copa ela é uma Copa de erros mínimos, ela vai trazer também para você que é apaixonado por futebol, assim como eu, e que gosta de ver outros jogos, vai conseguir colocar diferentes escolas para se enfrentarem, ela já fazia isso durante a edição com 32 seleções, mas agora com 48 seleções a gente vai conseguir ver muito mais jogos impressionantes. E a gente espera, né, eu pelo menos espero que não baixe o nível, porque apesar de ser um campeonato extremamente importante, por ele ter aumentado o número de datas, né, por serem mais seleções, também vai trazer coisas muito importantes com relação a lesões. A gente costuma ver na Copa do Mundo diversos jogadores se lesionando porque vão no máximo do limite do desgaste físico, né, do desgaste psicológico. Então os jogadores vão à vera todos os jogos e inclusive além de viradas ou então de espetáculos que a gente possivelmente não veria num torneio de 32 seleções, a questão de lesões também é muito preocupante, não só para a seleção brasileira, que nas últimas Copas vem sofrendo com lesões importantes ou suspensões importantes, né? A gente pode colocar a suspensão do Casemiro, a gente pode colocar a lesão do Neymar, né, em 2018, a gente pode colocar diversas expulsões, cartões amarelos, né, em seleções passadas. E isso tudo é um empecilho. E para além disso, para além da questão de lesões, de cartões amarelos, de cartões vermelhos e suspensões, a gente também tem que colocar aí a viagem, né, o desgaste psicológico, o desgaste físico que todos esses atletas terão, porque serão 3 países, né? Claro que a FIFA está fazendo uma organização onde os times não precisam de se deslocar tanto. No entanto, nas fases finais aí, dependendo de quem se classificar, manda um jogo A em X país e jogo B, a outra seleção do outro lado manda em países Y, isso vai ficar muito difícil. Mas é óbvio que todas as seleções, por ser um torneio extremamente importante e o mais relevante da história do futebol mundial, é claro que todas as seleções vão jogar a vera, mas isso é óbvio que vai acontecer. Teremos aí muito desgaste físico, desgaste psicológico, teremos muita movimentação de seleções
o tempo inteiro. Então você vai ter menos tempo para estudar esquema tático, você vai ter menos tempo para estudar estratégias, você vai ter menos tempo para se adaptar dentro do jogo. Então, por exemplo, o Brasil é muito bom que ele tenha jogadores polivalentes em mais de uma posição. É bom que nós tenhamos substituições que podem recompor o elenco sem tirar a qualidade. Muitas seleções vão ficar para trás justamente por isso, né? Por não terem reservas de um calibre alto ou de um calibre que pelo menos se equipare ao que é a seleção com o time titular. A gente pode colocar a Inglaterra, que eu creio que, apesar de ser uma seleção extremamente com nomes extremamente fortes, é uma seleção que, se precisar de reservas, não terá tantos, né? A Inglaterra, a Espanha também. A França é uma seleção que vem bem servida de reservas, vem bem servida de titulares, tanto que a gente não consegue cravar quem serão os titulares da seleção brasileira. Então essa, de fato, vai ser a Copa mais difícil do mundo de todos os tempos. E é óbvio que vamos torcer para o Brasil, é óbvio que vamos torcer para a nossa seleção canarinho, mas essa Copa do Mundo, né, ela vai ser decidida nos mínimos detalhes. Talvez uma viagem, entre uma viagem e outra, o cansaço seja maior. Talvez por você pegar uma seleção e ter um jogo mais enroscado na fase de grupos possa fazer você ser eliminado, né, deste torneio tão importante. Então, todo cuidado, a cautela para não acontecer lesões em treinamento, lesões em saídas, né? Então, a concentração ela tem que ser 100%, o foco tem que ser 100% em jogar com qualidade, fazer os pontos necessários. O Brasil não pode, por exemplo, se dar o luxo de empatar com uma seleção de segundo nível. Ela não pode, a seleção brasileira não pode, não só a brasileira, como a francesa, como a seleção argentina, que são tidas aí como favoritas. Cada erro pode custar aí um título. Então, um cartão amarelo num jogo que te suspenda de umas oitavas de final pode te fazer não ter um jogador a equivalência na posição e você ser eliminado justamente por estar num ponto frágil, pelo time adversário atacar neste ponto frágil. E é óbvio que todo o estudo e que toda a técnica será muito bem-vinda aí para a nossa seleção brasileira. Mas e você, o que você acha dessa Copa do Mundo com mais seleções? Você aprova, você desaprova, concorda comigo com relação aos pontos que eu trouxe aqui em questão de lesão, de muitos jogos, de pouco tempo para recuperação? Comente aqui embaixo livremente no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço, até a próxima. Copa tá chegando. Viva futebol! Fui!